E aí, pessoal, às vezes é preciso fazer um alerta sobre alguns procedimentos das categorias de base, sobretudo depois do caso Jean-Pierre e da entrevista do presidente Romildo. Nós vamos dissecar essa informação para você entender por que é preciso ter muito cuidado neste assunto. César Cidade Dias, falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Gente, caso Jean-Pierre, presidente Romildo conseguiu reabilitar o Jean-Pierre, que estava um pouco esquecido dentro de alguns processos no Grêmio. Mas o presidente Romildo conseguiu reabilitá-lo. Conseguiu colocar o Jean-Pierre mais uma vez na linha do protagonismo do departamento de futebol profissional, e isso fez com que a gente tivesse muita tranquilidade. Deu resultado no campo e vai dar resultado fora dele também. Só que a gente tem que entender um pouco mais de categoria de base, sobretudo dessa transição dos meninos para o profissional, para entender até que ponto não é preciso ter mais cuidado ainda. O presidente Romildo, numa entrevista, disse: é preciso ter cuidado com os meninos. Então vamos falar sobre isso. Patrick foi um dos meias tidos em alta conta pelo próprio presidente Romildo lá em 2017, quando ele disse: o meia é Patrick, que vai ser inscrito para a Libertadores, e ele não foi. De lá para cá ele nunca mais conseguiu ser o mesmo jogador que se imaginava. Patrick foi, hoje está jogando na transição e a tendência é tentar recuperá-lo. Mas nós estamos falando de 3 anos de um limbo, onde ele foi testado uma outra vez, onde ele jogou, onde ele foi mal, onde ele não foi tão mal. E ele está passando, o tempo dele está passando. Mejolaro, mais ainda o goleiro, Felipe Mejolaro, goleiro de seleção a vida toda, vê o Grêmio contratar Júlio César, Paulo Vitor, Vanderlei e ele emprestado para um time nos Estados Unidos, e a tendência também é de que o futuro dele esteja muito longe das coisas do Grêmio. E outros jogadores me preocupam neste momento. Guilherme Guedes pintou, virou o lateral que era a solução, teve uma lesão e hoje mais uma vez está treinando lá na transição. Ele está treinando com os profissionais, mas está jogando lá. O Grêmio tem 2 laterais, um ele contratou pagando muito dinheiro, o outro lateral é o Cortez, que a gente sabe que está virando um jogador insuficiente dentro das ambições do Grêmio, e o Guilherme Guedes está ali tentando retomar, tentando se motivar para seguir a sua carreira. Da Silva, a gente pode falar a mesma coisa, centroavante, pintou na Taça São Paulo, fez muitos gols. No Grêmio, nada de oportunidade. O Grêmio foi buscar no mercado jogadores para compor ali. A gente sabe, e eu tenho experiência nisso, que muitos desses atletas não vão vingar com a camisa do Grêmio. A gente sabe disso. Mas me parece, quando a gente cita muitos nomes, que pode haver sim um tipo de desconforto dentro dessa transição. Eles vão muito bem no time de transição, eles chegam no profissional, eles são pouco utilizados, eles acabam não jogando muitas partidas e eles perdem aquela linha competitiva que eles têm. A gente pode colocar nessa linha o Rildo. Rildo pintou muito bem, foi um dos principais jogadores também nesse trabalho de base de transição do Grêmio. Foi pro profissional, fez uma partida e acabou perdendo espaço. Mais uma vez voltou lá para a transição para tentar retomar. Eu nem entro tanto na linha do Bobson. Vitor Bobson, um volante que todos querem ver no profissional. Vitor Bobson, que tem algumas dificuldades de lesão, também parece ser esse jogador. Fez 2 ou 3 treinos, voltou e agora está remando aí para tentar ser inclusive titular na transição. Ele que na seleção brasileira foi sempre titular, sempre referência nas categorias de base. Nós temos muitos casos dessa natureza, e quando a gente tem muitos, a gente precisa tentar entender. O caso Jean-Pierre, que é muito diferente, ele já tinha brilhado no profissional, mas o caso Jean-Pierre é desses jogadores, é desses episódios que a gente tem que refletir. A gente tem que olhar e dizer o seguinte: cara, como é que a gente está trabalhando nessa questão? A gente está fazendo certo? A gente está subindo certo? A gente está apressando? A gente não está apressando? Me parece que o Grêmio precisa entender e olhar isso, sob pena de perder muitos desses meninos. Meninos que têm talento, que são bons jogadores, mas que neste vai e vem acabam se desmotivando. Aí vai se dizer: pô, como assim se desmotivar? É que tu acaba perdendo a tua confiança, e em cima dessa confiança que tu perdeu, tu acaba não conseguindo render o que tu pode.
e aí tu começa até a duvidar do teu talento, será que é isso, será que não é? Quando tu vê jogadores, por exemplo, jogadores de fora que vêm aqui, jogam, tem mais oportunidades do que tu, e aí tu começa a baixar o teu nível de confiança, e aí a gente sabe que isso vai. O Grêmio tem hoje, por exemplo, no grupo que está lá no Paraguai, o Gui Azevedo, que jogou na transição há uns dias atrás. Eu acho muito legal essa forma do Renato de colocar, botar na transição, jogar, dar ritmo, como se fosse o mesmo time jogando duas competições. Eu gosto disso, mas me parece que nós temos um número muito grande de jogadores que estão batendo e não estão conseguindo jogar. Muito grande o número. O Lucas Araújo, por exemplo, que também jogou na transição no último jogo contra o RB, não consegue jogar no profissional e está sempre no banco, e a gente não consegue ver. O Grêmio tem uma série de opções ali para volante e ele nunca é utilizado, jogou alguns minutos. Então são situações que a gente precisa alertar, entender. Vem cá, tá certo esse procedimento? É assim que funciona? Até mesmo quando a gente pede, eu peço muito, vamos subir o Elias, vamos subir os jogadores que têm talento, tem muita gente pedindo o Pedro Lucas. Será que o ambiente do departamento de futebol profissional hoje aceita esses meninos para chegar lá, treinarem sem jogar, e isso não vai ser mais prejudicial? Essa é uma reflexão que a gente precisa cada vez mais tentar evoluir. Me parece que esse é um ponto definitivo do Grêmio, que é a utilização das categorias de base, gradual e com muito cuidado, mas eu tô achando muito grande o número de jogadores que bate e volta. E isso me preocupa pro futuro. Agora, nós temos muitos jogadores que estão fazendo muito sucesso ali. Nós temos o Matheus Henrique, o Darlan, o próprio PP, o GPR que a gente comentou. Só que são jogadores que já estão há muito tempo ali e tem muito tempo também de bola rolando. Muito tempo de bola rolando. Para você ter uma ideia, o Jean-Pierre, o Matheus Henrique e o PP jogaram em 2017 numa partida no Campeonato Brasileiro. Lá no final do Campeonato Brasileiro eles estavam em campo. Então é uma situação. O Patrick já foi emprestado para 2 times e já está de volta. Então são situações que a gente precisa referir, precisa refletir para tentar fazer sempre o melhor pelo Grêmio, para a gente não perder esses atletas. Muitas vezes essa exigência acaba criando também uma expectativa no torcedor e isso pode prejudicar. Eu estou preocupado com o número, porque o Grêmio cria bons jogadores, o Grêmio está muito bem nas competições de base, o Grêmio tem claramente jogadores que podem subir, só que se não tiver espaço não vão subir. E aí, não subindo, bate a insegurança, ele volta e volta menor do que ele subiu. Então, esse é o ponto que a gente precisa refletir e, mais do que isso, entender um projeto correto para o futuro do Grêmio, que é algo que a gente quer o melhor para o Grêmio sempre. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.